Hey aí, gente! Então, vocês já conhecem a franquia Fate, eu já fiz vários vídeos sobre, e mesmo que eu não seja um legítimo jogador da franquia, eu adoro a mitologia da obra e sempre acompanho os novos lançamentos. Uma das características mais populares de Fate é de pegar figuras históricas e torná-las personagens jogáveis, muitas das vezes alterando o seu gênero. E como vocês já viram no título do vídeo, é exatamente sobre isso que iremos falar, sobre todas as trocas de gênero que existem em Fate e as razões pelas quais isso ocorre. E antes de mais nada, eu devo deixar claro o meu ponto a respeito disso. Nesse vídeo eu vou dar minha visão e opinião a respeito da desculpa pela qual as figuras tiveram seus gêneros trocados, porque a ideia de trocar de gênero, eu não vejo problema, os designs que eles ganham são ótimos na maioria dos casos pelo menos. E no final todo mundo sabe, a razão principal pela qual isso ocorre é para vender merchan. Isso vende muito e com certeza é o que paga os bolsos da Type Moon. Dito isso, vamos passar por todas as trocas de gênero que ocorreram em Fate e as suas explicações em universo. Começando pela Artória. A Artória é a mais famosa de Fate, todo mundo já sabe essa história de que ela era o rei Arthur, que precisou fingir ser um homem para continuar governando a Grã-Bretanha. É uma explicação ok até, nada demais, mas obviamente tem aquela coisa de que o primeiro Fate Stay Night era uma visual novel erótica, então o artista acabou falando pro Naso, criador de Fate, para trocar o gênero do Arthur e torná-la a Artória, pro pessoal que estiver jogando ficar interessado nela. E vocês meio que sabem que deu bastante certo isso. Indo agora para Nero Claudius. Nero Claudius, o tirano excêntrico da Roma Antiga, conhecido por seus shows de execução nas arenas, e que não perdoou nem sua mãe e irmão. E cara, de verdade, a desculpa em universo é tão ruim quanto a razão fora do porquê. Em universo é simplesmente porque a Mooncell interpretou os dados históricos errado. E é só isso. Fora, a razão é simplesmente pra trollar os players, porque eles queriam colocar no trailer de Fate Extra que a personagem que eles jogariam seria a Artória, só pra revelar que não. E foi literalmente só isso. Então, próximo. Átila ou Altera. Átila, o Uno, uma figura histórica, era o líder dos Unos, um grupo de cavaleiros nômades da Ásia Central que invadiu a Europa do século V. A explicação em lore do porquê ela é uma mulher é... aliens. Sem brincadeira, é alienígena. Pois Altera tem relação com Sephar, que sim, em Fate Extella, é uma entidade feminina. Então é que eles fazem uma relação. Não é das melhores explicações, mas até que vai, sabe? Eu gosto da Altera, ela é muito fofa na franquia Extella. Então até que é de boa. Chevalier Dion. Foi uma figura espiã da França lá de 1700, conhecida por ser uma das primeiras pessoas a serem legalmente transgêneras. Por ser uma espiã, ela foi pegando gosto pela coisa e percebendo como gostava de se vestir assim, até que após o fim do reinado a quem ela servia, ela passou seus últimos anos como uma mulher trans. Bom, eu falei no Iceberg que Chevalier é gênero fluido em Fate, pois como ele foi trazido em seu auge, pode ser que nessa época Chevalier ainda estava indeciso sobre seu gênero e estivesse pensando ainda se será um homem que se veste de mulher ou uma mulher que se veste de homem. É uma explicação, eu diria, bem plausível, então honestamente sem problema pra mim. Okita Soji. Okita Soji foi um capitão militar da Força Especial de Kyoto no período Bakumatsu, que é em algum período ali da Era Edo do Japão, pouco antes da Era Meiji. Considerado um dos espadachins mais habilidosos de seu tempo, dificilmente alguém conseguia bater de frente com ele. A explicação em Fate para ele ser uma mulher, adivinha, é mais uma piada. Oh, maravilha! A piada é simplesmente que o artista deveria desenhar um novo personagem para um mangá de comédia de Fate e acabou desenhando mais uma com a mesma cara da Artória. Legal, né? Mordred. Esse daqui já gerou controvérsia e, bom, Mordred na Lenda do Rei Arthur, sem brincadeira, ele é tipo bem chato. Já é tipo um dos mais randoms possível da história. Se eu não tô enganado, na lenda ele é um neto do rei Arthur ou um filho de algum incesto. Em Fate, eu já expliquei a origem da Mordred no Iceberg, mas pra quem quiser, a razão pela qual Mordred é referida como mulher é porque durante a produção de Fate Apócrifa, eles queriam fazer a personagem ser um homem com características femininas. Porém, pensaram que 2 femboys ia ser demais, porque já existiu o Astolfo, então mexeram os pauzinhos pra tornar ela uma tomboy no final. Hoje em dia a fanbase sempre vai ficar nessa troca de tiro de se Mordred é mulher ou homem, e acredite, eu já tentei muito encontrar uma resposta, mas tudo que eu encontro é que ela se refere como mulher, mas que não gosta de ter sua feminilidade chamada atenção, do tipo, você é muito bruta pra uma garota, esse tipo de coisa. Enfim, o motivo é plausível, a explicação em lore não justifica muito, mas a motivação por fora é mais por variedade no cast.
Miyamoto Musashi, sem dúvida o samurai mais conhecido de todos, conhecido por ter criado o caminho da espada e de ter gerado um mangá fenomenal chamado Vagabond. Ok, e qual a explicação do porquê Miyamoto Musashi enfeite uma mulher? Olha, alguns diriam que é perfeitamente aceitável, mas eu só vejo como uma desculpa rápida. Essa daqui é simplesmente uma versão alternativa de Musashi de outro universo que, surpreendentemente, é uma mulher. Fala sério, isso não é nem um pouco criativo. Castor e Pollux. No mito, Castor e Pollux são gêmeos de pais diferentes, um sendo uma divindade e outro sendo um mortal. De início, eu pensei que a razão para a troca de gênero é que em alguns mitos gregos, além dos gêmeos, existe uma terceira gêmea chamada Climenestra. Mas não, é de novo uma razão de bastidores, o porquê. Tanto para ter a trope de irmão mais velho meio super protetor, quanto para ter os dubladores Yuma e Maya Uchida, que são gêmeos, trabalhando juntos na produção. Nesse caso eu acho que tudo bem até, porque em universo não tem explicação, tipo, nenhuma mesmo. Então, razoável talvez a troca de gênero. Ibuki Doji. Ok, pra falar de Ibuki Doji eu vou ter que falar de Shuten Doji. Na lenda japonesa, Shuten Doji, conhecido como Demônio Bêbado, foi um rei demônio que aterrorizou a região do Monte Ibuki, e somente foi derrotado por Minamoto Noraiko após uma árdua batalha. Então, em Fate, Shuten foi criado primeiro que Ibuki, e não tem razão pra ela ser mulher. Possivelmente foi só pra fazer parzinho com o Sakata Kintoki e fazer aquela trope de um rapaz grande e másculo que é extremamente envergonhado com as mulheres. Ibuki, por sua vez, é uma das metades de Shuten Doji, ela sendo o aspecto divino do demônio e Shuten sendo o aspecto demoníaco. Mas explicação em universo, novamente não existe do porquê ela é mulher, então nesse caso eu vou deixar simplesmente como sem motivo. Yamato Takeru. Esse é meio engraçado, sinceramente. Yamato Takeru foi o 12º imperador do Japão da dinastia Yamato, conhecido por ser um belo espadachim e extremamente habilidoso. Bom, em Fate, o servo primeiramente ele não tem gênero definido, o gênero tá só ponto de interrogação. Mas a razão pela qual deixaram Yamato com uma aparência meio andrógena, para se dizer o mínimo, provavelmente deve ser porque tem uma história sobre Yamato Takeru, onde ele foi designado para matar vários alvos e para conseguir fazer isso, ele se disfarçou de garçonete, se infiltrou na festa de bebedeira dos alvos e matou todos desprevenidos. Dizem até que foi aí que ele ganhou o nome Yamato Takeru. Então, não é sem razão o porquê, mas também não é a melhor explicação do mundo, até porque isso nunca é mencionado em Fate Samurai Remnant. Oda Nobunaga. Bom, esse aqui dispensa apresentações, uma das figuras mais famosas do Japão, um conquistador poderoso que tinha o objetivo de unificar todo o Japão e abrir as portas para o comércio internacional, sendo um dos primeiros que introduziu armas de fogo aos seus soldados, quase que alcançou seu objetivo, faltou pouquíssimo para que ele conquistar todo o Japão. Agora, em Fate, Oda Nobunaga surgiu no mangá paródia quase que na mesma vibe de Okita Soji. Ela meio que trata esse negócio de gênero como piada no mangá, do tipo, se você me perguntar de novo isso, eu vou meter uma bala na sua cara. O que eu acho bem engraçado e também acho que implica que a Oda Nobunaga não liga muito, tanto faz pra ela, se quiser chamar de ele, ela, elo, escada, tanto faz, pra ela o conceito de gênero é fútil. Eu gosto bastante dela e pra mim, honestamente, tá hiper suave ela ser assim. Sugitani Zenryubo. Essa figura não tem muitos registros dela, e a coisa mais conhecida sobre esse rapaz foi que ele tentou assassinar Oda Nobunaga com uma arma de fogo e acabou falhando, sendo executado por isso em um método extremamente doloroso e lento. Sobre a figura não tem muito o que falar além disso, e a desculpa em Fate do porquê a troca de gênero é simplesmente pra ele não ser reconhecido, porque seu rosto meio que ficou estampado na época e todo mundo viu sua execução por dias, então trocou pra meio que se disfarçar. Assim, eu honestamente não vejo muito como isso iria ajudar, tipo, revelar a fraqueza, talvez. É meio difícil definir, mas até que bem de boa até, do porque tornaram ele uma mulher. Enkidu. Ok, na mitologia mesopotâmica, Enkidu é um rapaz que no épico de Gilgamesh era um guerreiro escravo capaz de lutar como os animais selvagens, quase como se incorporasse eles. De começo, ele rivalizava Gilgamesh, até que os dois se tornaram grandes amigos e juntos derrotaram ameaças maiores que ameaçavam a região. Em Fate, no entanto, Enkidu não exatamente passou de homem para mulher, mas sim para não binário. Isso porque Enkidu em Fate é basicamente argila, uma criação dos deuses, e meio que ele sempre se vê como uma ferramenta, mesmo que o Gilgamesh diga que não. Então, pra mim, essa explicação é realmente aceitável. Enkidu é feito de argila, e argila não tem gênero. Jaguar Man. Ok, esse aqui vai longe. Jaguar Man, ou Guerreiro Jaguar, era uma elite militar dos Aztecas, onde eles vestiam roupas pintadas de maneira que lembrassem um jaguar.
eram extremamente habilidosos e fortes, e o principal que eles faziam era trazer os adversários vivos ainda para depois serem sacrificados. Outra inspiração que talvez possa ser é que em civilizações maias pré-colombianas existiam deuses jaguares, pois eram vistos como seres fortes e ferozes, então associaram os animais como deuses. E um desses deuses era realmente uma mulher, Ixchel, acho que é assim que fala, a deusa da medicina e também do parto. Mas em Fate, especificamente, Jaguarman é só mais um pseudo-servo que encarnou no corpo da Taiga Fujimaru, a professora do Shiro lá em Fate Stay Night. Inclusive a roupa dela lembra mais um tigre do que um jaguar, isso por causa do nome dela, Taiga, Tiger, entendeu, né? Nezha. Ok, Nezha é uma entidade chinesa. Ele nasceu de maneiras misteriosas como um garoto já, ao invés de um bebê, e foi treinado por um imortal para combater os males da região. Mais pra frente, Nezha se tornou um artista marcial excepcional, capaz de empunhar armas celestiais, e enfrentou um dragão extremamente forte, se sacrificando para proteger sua família no processo. E mais tarde, o seu mestre o reviveu usando as flores de lótus. Em Fate, Nezha é de aparência feminina porque, bem, Nezha é muitas vezes esculpido, desenhado com traços bem femininos, e disseram em lore que quando Nezha foi revivida, seu mestre meio que não ligou em fazer o gênero original dela, e ela mesmo fala que não liga pra como você a chame, desde que chame-a por Nezha e ninguém mais. É uma forçadinha de barra, mas ok até, por ela ser tão certa de quem é, então isso nem afeta. Nagao Kagetora. Esse é o nome de nascimento de Uesugi Kenshin, um daimyo do período Sengoku, lembrado por sua brutalidade e habilidade no campo de batalha, mas também por ser um excelente administrador, incentivando e promovendo todo o comércio local. Agora, em Fate, a razão para ser mulher foi devido a várias teorias que percorreram durante os anos a respeito de Kenshin. Já teve livros escritos que retratavam como mulher e também muitos relatos apontavam que frequentemente Kenshin sofria com cólicas estomacais todo dia 10 do mês. Tanto que ele planejava suas campanhas de comércio e batalhas para se encaixar nessa rotina de dores. Outra razão foi que alguns registros médicos apontavam que ele morreu devido a câncer de útero. Devido a essas teorias, na lore de Fate, Nagao sequer foi um homem em algum momento, então perfeitamente aceitável eu diria. Eu acho que é bem criativo até. Gareth, um dos cavaleiros da Távola Redonda, sobrinho do rei Arthur, e a sua característica mais notável era que Gareth usava um anel capaz de alterar algumas coisas em sua aparência para ele não ser reconhecido logo de cara. Acontece que esse anel mudava tipo a cor da armadura dele, coisas assim. Porém em Fate eles meio que deram uma mexida e disseram que esse objeto de verdade alterava a aparência toda de Gareth. Por isso que nos registros históricos Gareth é retratado como homem, sendo que era uma mulher. Assim, é meio forçado a ideia, mas pelo menos dá uma aprimorada em um conceito criativo. E já que vai fazer waifus à torto e à direito, ao menos ele tem uma razão criativa para tal. Caenis, ou Caeneus, é uma figura da mitologia grega, uma ninfa que acabou por ser abusada por Poseidon, e o idiota do deus ainda falou algo do tipo, nossa, você transa bem, eu vou te conceder um desejo. E como Caenis não queria mais sofrer isso e nem ter o filho de Poseidon, pediu para se tornar um homem. Por isso, Caeneus se tornou um guerreiro poderoso e digno de lutar contra semideuses, até o próprio Zeus ficou impressionado. Agora, por que em Fate ele voltou a ser Caenis? Bom, existem várias teorias, até porque não há uma explicação muito detalhada oficialmente. Tem a teoria de que agora que Caenis é um espírito heróico, invocável para a guerra, ela não precisaria mais se preocupar com o gênero, já que ela vai estar poderosa o suficiente para não sofrer mais isso. Que honestamente eu não tenho tanta certeza, é só olhar para Stay Night. Tem a teoria de que ela voltou a ter um corpo feminino porque em sua morte no submundo é descrito que ele voltou ao seu corpo original, pois a bênção de Poseidon saiu do corpo dela. O que também não faz muito sentido pra mim, porque no jogo ela tem uma habilidade ativa chamada Bênção do Deus do Mar. Então esse é um dos únicos casos que eu vou deixar como indefinido o porquê. Vritra. Vritra é um dragão da mitologia hindu que representava as secas e era guardião das águas no submundo. Sendo sem gênero, eles meio que colocaram Vritra em um corpo feminino porque é comum dos deuses hindus encarnarem em avatares diversos. O próprio Vishnu já encarnou em uma mulher uma vez. Então, nesse caso, a razão é até mesmo bem embasada. Então, nada de errado aqui. Ushuakamaro. Esse é o nome de nascimento de Minamoto no Yoshitsune, um comandante do clã Minamoto lá da era Heian, ou Sukuna. Ele foi considerado um dos espadachins mais fortes de sua era, se tornando extremamente famoso na época, e morreu apenas por causa de uma traição de um dos seus aliados mais confiáveis. Agora, em Fate, primeiramente eu adoro a Ushi, ela é adorável, mas se o nome dela é isso, então quer dizer que esse visual é de uma figura de tipo 14 anos.
Mas tá, pulando agora pra ela ser uma mulher, é simplesmente uma desculpa bem preguiçosa, só estatando que a infância de Yoshitsune é muito nebulosa e quase não tem registros dela. Literalmente só isso. Essa desculpa nem é boa, sinceramente. Teria sido melhor ter admitido que queria fazer fanservice. Francis Drake. Francis Drake foi o capitão de uma frota marítima inglesa lá de 1500 e condecorado cavaleiro pela rainha Isabel I. E eles eram grandes amigos. Ele foi responsável por várias conquistas via mar pelo Império Inglês e várias descobertas de rotas marítimas. Sem contar que ele colaborou muito para a formação do mapa que temos hoje em dia. Afinal, ele foi o primeiro a cruzar o globo sem morrer. Responsável também por adquirir várias riquezas para o Império Inglês, e os seus feitos se tornaram tão famosos que a Espanha tinha colocado a cabeça dele a prêmio, considerando um pirata e o nomeando como El Draco, tanto que o temiam. Você inclusive deve conhecer esse nome graças a Uncharted. Bom, a explicação em Fate para Francis ser uma mulher é bem estúpida, simplesmente a tripulação a via como homem pelo quão masculino ela agia. Mas eu gosto de acreditar em teorias que rodeiam Francis Drake, em que ele e Isabel eram bem próximos. E alguns relatos apontam que Francis por vezes deixava a rainha pilotar o seu barco. Sem contar que é dito que na época a varíola era muito presente, ainda mais no navio de piratas. Então a rainha tinha cicatrizes de doença no rosto, por isso de tanta maquiagem nas pinturas. Bem, cicatriz. Ela era ruiva, então perto o suficiente eu diria. Então, se for a explicação de que Francis Drake é na verdade Rainha Isabel se passando por Francis, eu diria que é pelo menos aceitável a desculpa pela troca de gênero. Já de antemão, tá? Só pra vocês ficarem sabendo, não, o Astolfo não é troca de gênero. Ele foi uma figura da lenda de Charles Magny, que era um rapaz que gostava de coisas femininas e de parecer adorável, fofo, enfim, não é troca de gênero. Quetzalcoatl. Considerado um dos deuses mais importantes da mitologia azteca, quase que o equivalente de Kukulkan na mitologia maia, que inclusive a gente já vai falar dela. Quetzalcoatl é uma enorme serpente emplumada, considerado o deus dos ventos, e também o veneravam para que o comércio desse retorno. A razão em Fate para ele ser uma mulher é devido a dois fatores. Um é que Quetzalcoatl podia sim tomar aparência antropomórfica, o que dá liberdade criativa para Type Moon, e também que Quetzal, na singularidade de Babilônia, ela foi invocada junto de Ishtar, a deusa da fertilidade mesopotâmica. E pelas duas entidades terem relação com Vênus, serem associadas por seus fiéis a esse planeta, acabaram em formas femininas. Bom, não é a explicação mais detalhada ou que sinceramente faz mais sentido, mas eu diria que pelo menos é aceitável, dá pra fazer uma correlação aí. Aproveitando, eu vou tirar essas 4 daqui da lista porque a explicação de todas é igual. Kama, Simayi, Ganesha e Manananmaklir. Isso aí. Kama, o deus hindu do amor e da luxúria, mesmo sendo explicitamente masculino até em Fate, essa versão é assim porque tá no corpo de Sakura Matou de Fate Stay Night. Sima-Yi, um estrategista de Wei na época dos Três Reinos da China, tá no corpo de Rhaenys Elmeloy, de Elmeloy Case Files. Também quiseram colocar ele nessa personagem porque o maior rival e inimigo de Sima-Yi era Zhuge-Liang, que encarnou no corpo do Waver, que desde Fate Zero tem uma rixa com a família Elmeloy. Ganesha, o deus elefante hindu, tá em Jinako Karigiri de Fate Extra. Sei lá, eles só quiseram utilizar a personagem. E Manananmaklir, o deus irlandês dos mares e governante do outro mundo, que possui um barco autônomo e um cavalo que andava tanto na terra quanto no mar, em Fate encarnou no corpo de Bezet, de Fate Holotaraxia. Então todos esses não têm razão, eles caem na categoria de pseudo-servo, que eu já expliquei no iceberg de Fate do que se trata. Dobrynia Niktish, um dos mais populares cavaleiros dos contos de Kiviena, do folclore russo, conhecido nos contos por sua astúcia e cortesia, e o seu conto mais famoso é um que ele enfrenta um poderoso dragão de 3 cabeças, e logo após isso ele acaba conhecendo uma cavaleira chamada Anastácia, com quem se casou. Então, em Fate, a explicação é até que bem simples. Esse não é Dobrynia, é simplesmente Anastácia usando o nome de seu marido. A razão para isso, pelo que eu pesquisei, é bem parecida com Orion e Artemis, que pra quem não sabe, Orion na forma padrão é esse ursinho, e a moça é Artemis, que assumiu o lugar dele pra basicamente manter Orion sob controle, já que ele é um tarado pervertido. No caso de Dobrynia, teorizam que Nastácia ficou com ciúme que outras mulheres iriam olhar para seu marido de tão belo que ele era e se apaixonariam. Então ela decidiu ser invocada no lugar sob o nome dele. É até engraçadinho a razão, e se for o caso, não é bem uma troca de gênero, mas de qualquer forma, não é tão ruim. Kyokutei Bakin, ou Takizawa Bakin, é um escritor japonês do período Edo, que o seu maior feito foi ter escrito as Crônicas de Satomi e os 8 Cães.
Uma coisa que vocês devem saber sobre Fate é que a ideia é os servos serem invocados no pico de suas lendas e feitos. Agora, no jogo, Kyokutei Bakin foi invocada como mulher por causa de uma pessoa chamada Tokimura Michi, a nora de Bakin. É dito em Fate que foi ela quem finalizou a obra mais conhecida do autor, pois foi somente em seus anos finais que ele conseguiu fazer o livro. Mas nessa época ele já estava cego, então Michi teve que ser os olhos e a mão do escritor para finalmente ele concluir sua obra mais famosa. Isso é meio que uma forçadinha de barra, mas se você parar pra pensar, quem no final das contas fez o nome dele ser reconhecido foi outra pessoa. Então até que faz sentido ser essa outra pessoa ser invocada sob o nome dele. Até porque ela era conhecida como os olhos e a mão do autor. É meio que como se ele não pudesse enxergar ou fazer algo sem a ajuda dela. E como o ápice do autor foi sua obra mais famosa, e nessa época ele já estava cego, até que faz sentido. Xuanzang Sazang, também chamado de Tan Sazang, é um personagem bem importante da história Jornada para o Oeste, escrita lá no século XVI. O objetivo dele na obra é recuperar umas escrituras antigas budistas. Além disso, o personagem é baseado em uma figura que realmente existiu, de mesmo nome. Ele era um monge budista andarilho que buscava espalhar bondade e ajuda por onde passava. Agora, por que em Fate ela é uma mulher é quase que uma piada. Isso porque Jornada para o Oeste é uma obra que foi adaptada várias vezes, e muitas delas, esse personagem acabava sendo uma mulher. Então Fate entrou nessa onda e tornou Xuanzang uma moça. Não é a melhor razão de todas, mas eu consigo ver entrar na brincadeira para poder vender merchan. Então, fazer o quê? Leonardo da Vinci. Esse daqui eu já falei no Iceberg de Fate, mas em resumo, Leonardo da Vinci dispensa apresentações, simplesmente uma das figuras mais famosas da história, responsável pelas criações mais famosas da humanidade como Mona Lisa, A Última Ceia, O Homem Vitruviano. E não só isso, como ele também era um cientista, matemático, engenheiro, inventor, pintor, escultor, arquiteto, poeta, músico. Tendo tudo isso em mente, por que Leonardo em Fate é uma mulher? De acordo com ela, é porque ele baseou sua aparência na Mona Lisa, e que via a figura feminina como perfeita, e quis que sua forma de ser fosse similar. Honestamente eu acho meio incoerente, até porque se você for olhar para a história dele, o que ele realmente gostava de fazer, Leonardo adorava pintar homens e para fazer a Mona Lisa ele admitiu abertamente que odiou fazer. Então assim, sendo incoerente ou não, eu acho uma razão mais válida em universo do que outras que eu só acho meio preguiçosa. Jinke. Jinke é uma figura conhecida por mais uma tentativa de assassinato falha, dessa vez de Qin Shi Huang, lá em 200 a.C. na província chinesa. A tentativa é retratada em um livro, onde ocorre uma baita correria pelo castelo, mas no final Qin Shi Huang consegue, depois de uma ajuda, desarmar Jinke e o matar. Em Fate, eu juro pra vocês que é a pior motivação dessa lista, teria sido melhor não dizer nada. Jinke, aparentemente, teve seu gênero trocado porque o seu nome, quando dito em japonês, soa bastante feminino. Eu não vou falar nada, vamos só pro próximo. Jack o Estripador. Olha, eu geralmente não sou cri-cri com design, mas nem com troca de gênero, mas isso daqui eu já tô achando meio intancável. Bom, Jack o Estripador, talvez o assassino mais famoso da história, é um serial killer que em 1888 conduziu uma série de 5 assassinatos brutais de prostitutas e dançarinas no distrito de Londres, e até então ele nunca foi identificado. Então, em Fate ele se tornou isso aqui por... Como Jack nunca foi realmente identificado e registrado quem era, eles decidiram ir para um caminho mais criativo, entre aspas. Jack o Estripador de Fate é uma amálgama de várias crianças que nunca viram a luz do dia por causa do assassino. Basicamente ele é um conjunto de abortos. Criativo sim, mas eu não consigo deixar de pensar que é meio bizarro e, se parar pra pensar, meio desrespeitoso. Isso sem contar que esse design me incomoda muito, cara. É literalmente uma combinação de um monte de criança e a decisão mais sábia de vocês é botar uma tanguinha nela. Raçanda sem faces e Raçanda serenidade. Esse daqui eu até me pergunto se conta, porque vocês vão entender. Hassan Sabah foi o líder de um culto islâmico lá em 1076, e esse culto também era conhecido como a Ordem dos Assassinos, cujo objetivo era espalhar a palavra islâmica, vocês sabem, né? Aquele negócio de dominar mais territórios. Enfim, em Fate, a ideia original era que a classe Assassin era composta somente por membros da Ordem dos Assassinos. Claro, esse conceito foi mudado futuramente em prol de manter a obra viva, mas então isso significa basicamente que essas Hassan são simplesmente membros da Ordem, pois aqueles que fazem parte são Hassan alguma coisa, para esconder suas identidades e indicar a quem eles servem. Então, nesse caso é totalmente aceitável, e nem sei se dá para ser considerado uma troca de gênero. Kato Danzo. Kato Danzo, um mestre ninja do período Sengoku, tendo lendas em torno de si de que
Ele praticava feitiçaria e conseguia voar. Bom, para explicar por que em Fate Go ele é uma mulher, eu primeiro tenho que explicar por que ela é um robô. Em Fate, essa ideia dela ser um robô vem de um suposto rumor que dizia que Cato Danzo utilizava marionetes, mas essas lendas derivavam do fato que Cato Danzo era uma marionete por si só. Ela foi criada por um Oni junto do primeiro líder de clãs de ninjas Fuma, isso porque eles queriam dar um momento de lore bacaninha pro Fuma Kotaro, o quinto e mais famoso líder do clã. A razão para ela ser mulher, no entanto, é simplesmente porque não queriam que ela fosse igual ao pai do Kotaro. Assim, a razão para ela ser um robô é bem criativa, eu acho até bem interessante, mas a troca de gênero, bem foda-se honestamente. Pelo menos os dois são fofinhos juntos. Kishi Hogen, um lendário monge do Japão do século XII que se destacou tanto na área acadêmica quanto na militar, e um dos contos diz que ele foi quem treinou Minamoto no Yoshitsune, após o mesmo tentar roubar seus livros de táticas militares. Ele foi tão influente em sua época que os criadores de algumas artes marciais, como o Aikido, se inspiraram nele para dar origem aos seus estilos de luta. Em Fate, por causa de seu nome, que significa Sarcedote, o primeiro demônio, eles o tornaram um demônio, que é capaz de mudar de forma. Então ele meio que agora tem essa forma porque é útil, mas ela mesma diz que essa nem é a sua forma mais poderosa. É uma forçadinha, mas nada muito ruim, eu diria que é aceitável essa razão para a troca de gênero. Koyanskaya. Ok, vamos lá, ó. Essa é a personagem mais estranha pra sequer se tornar um servo. Spoiler aqui de Fate Go, tá? Se é que alguém vai jogar esta porra algum dia. Koyanskaya é o evento de Tunguska, uma ocasião que ocorreu lá na Sibéria em 1908, onde um objeto celeste colidiu com a Terra, destruiu milhares de quilômetros quadrados, só que a ausência de uma cratera ou de resquícios de um objeto levantaram muitas teorias do que poderia ter sido, porque não era pequena a área de impacto, então muitos começaram a acreditar que tinha a ver com vida alienígena. Hoje em dia a teoria mais aceita é de que o tal corpo celeste era um cometa que foi simplesmente vaporizado pelo contato com a atmosfera, a mais ou menos 6 km da superfície. Então o que atingiu a Terra foi meramente a onda de impacto, afinal, querendo ou não, essas coisas viajam na velocidade do som. E por que em Fate esse evento curioso foi tornado uma mulher raposa? Simplesmente porque queriam colocar mais uma versão de Tamamo no Mai. Não tem outra explicação, é só isso mesmo. Apesar de engraçado até, a razão para um evento explosivo se tornar uma mulher é nada mais que fanservice. Então, próximo. Huiyuan Zuo. Bom, como já devem ter notado, Fate não aborda apenas figuras históricas, como também figuras fictícias da literatura. Então essa daqui é um personagem do livro A Margem da Água, uma história que é até bem famosa junto de Jornada para o Oeste lá no Oriente. Para continuar, eu vou ter que explicar para vocês o conceito de espírito fantasma. Espírito fantasmas são figuras que não têm base o suficiente para serem invocados, por isso precisam usar algum meio a mais para serem invocados. James Moriarty é um caso e Huan Zuo é uma também. Para ser invocado, ele se uniu com uma entidade grega chamada Empusa, uma das espectras de Hecate, que era capaz de mudar de forma. Então eu diria que é uma forçadinha de barra e também carrega conceitos que só funcionam pelas regras de Fate, que como nós bem sabemos é uma bagunça, mas tudo bem, né? Kashin Koji. Não é o personagem de Boruto, mas sim uma figura das lendas do Japão no final do período Muromachi. Dito como um mágico que fez apresentações para Oda Nobunaga, no entanto sua veracidade é meio questionável. Essa é a figura real, agora esquece tudo isso que eu falei, porque em Fate sua história é totalmente outra. Kashin Koji foi uma das colaboradoras na criação de Kato Danzo, afinal ela agora também é um robô. Em lore, é dito que Kashin Koji era um rapaz que, na busca de substituir suas partes que considerava frágeis, começou a mudar suas partes carnais por próteses, até que em dado momento ele começou a perder seu senso de identidade. Então, quanto mais ele perdia esse senso, ele foi começando a aceitar qualquer concepção que as pessoas davam a ele, e já passou por muitas formas diferentes. Essa forma que ela assumiu agora é só por coincidência, porque lembrava a noiva de um general aleatório do período Sengoku. Ok, isso foi uma baita forçada de barra, afinal era mais fácil essa personagem ser totalmente original para o jogo, mas beleza, ao menos eu digo que é criativo. Então vamos prosseguir. Frankenstein. Acho que não existe ninguém que não entenda do que se trata Frankenstein, apesar que a maioria vai dizer que Frankenstein é a criatura ao invés do doutor que criou aquilo. Bom, em Fate, Frankenstein não é na verdade a criatura, e sim a noiva, que era uma criação que o doutor estava fazendo, porém ele parou no meio com medo da criatura e da noiva procriarem e resultar numa abominação ainda pior. Agora, o porquê o nome dela é Frankenstein, eu diria que deve ser para esconder a real identidade dela, já que se o nome fosse revelado também revelaria a fraqueza da noiva, que é justamente como ela morreu. Então eu diria que é aceitável,
apesar que levaram ao pé da letra o nome de noiva. Olha o visual dela. Minamoto Noraiko, também conhecido como Minamoto no Yorimitsu, ele foi um samurai que serviu ao clã Fujiwara, especialmente lembrado porque era muito violento e brutal contra seus inimigos em batalha. Junto dele acompanhavam algumas figuras que temos em Fate, como Sakata Kintoki. E agora, para entre aspas explicar por que Raiko é uma mulher em Fate, até porque tem duas respostas plausíveis, eu tenho que explicar sobre Ushigozen. Vamos lá, Yorimitsu gerou várias histórias e contos, e num desses contos foi dito que a mãe dele teve um irmão que nasceu em horário, mês e dias iguais, gerando um ser metade demônio. Ele era tão feio que foi jogado fora, mas ao invés de ser morto, ele sobreviveu e anos mais tarde veio buscar vingança contra seu irmão por ter sido rejeitado. Abre parênteses aqui para lembrar que Ushigozen, que é essa figurinha aqui, também é um demônio macho na história original. Enfim, voltando a Fate, Raiko e Gozen são tratadas como duas metades de um ser, e a razão pela qual acreditam que elas são mulheres é porque o nome Gozen é bem feminino, que sim, isso é verdade, já que esse nome significa jovem samurai ou donzela. Mas sinceramente, eu ainda acho que tem uma razão mais boba, porém fácil de aceitar. É simplesmente porque Raiko, ela lançou antes. Ela lançou primeiro junto de Sakata Kintoki, que além da Shuten Doji, ela fazia parzinho com o Kintoki. Meio que pra representar uma figura materna ali, sabe? Sempre protegendo ele. É meio idiota, porém é mais plausível e que também explica com mais facilidade por que o Ushigozen é mulher também. Paul Bunyan, uma figura do folclore estadunidense, dito ser um lenhador enorme, que foi quem escavou o Grand Canyon, e em Fate meio que ela é um servo piada, quase que de 1º de abril, tanto que ela tem uma característica de ser baixinha, mas ficar enorme quando precisar. Então esse caso é apenas o famoso piada, nada mais a acrescentar sobre a troca de gênero. Sennorikyu, esse foi um monge, também mestre de chá do Japão, e no começo ele foi mestre de chá de Oda Nobunaga, que pra quem não sabe, essa tradição de chá é algo meio diplomático que ocorria no Japão, geralmente para tratar visitas e formar acordos. Enfim, depois da morte de Nobunaga, ele se tornou mestre de chá de Hideyoshi Toyotomi. No entanto, diferenças ideológicas e discussões fizeram Toyotomi a obrigar Ryukyu a cometer seppuku. E na fúria, meio paranoico já, ele também forçou seu irmão mais velho a fazer isso e ainda executou a sua concubina Komahime. Eu tive que explicar tudo isso porque em Fate a tal explicação para ele ser uma mulher é porque esse é o corpo de Komahime. E quem controla da primeira até a segunda ascensão é Ryukyu, e só depois da terceira que Komahime assume. O porquê eles compartilham o corpo é por eles serem vítimas da fúria de Hideyoshi, por eles estarem ligados por isso de uma certa forma. Olha, é uma forçada bem extensa, de verdade. Um vai e volta bem grande só para justificar uma troca de gênero. E eu diria que essa é meio exagerada demais e também é muito complexa. Qin Shi Huang. Qin Shi Huang, um imperador da província de Qin, na China, nos anos de 247 a 221 a.C., futuramente se tornando o primeiro imperador da China unificada. Como o primeiro imperador, ele fez vários movimentos para fortificar o país e estabilizar a unidade política da China. Dentre os seus maiores feitos estão a construção da muralha da China. Os feitos dele durante seu reinado foram tão importantes que remetem a culturas e leis similares a dele até hoje no país. Em Fate, Qin Shi Huang não é exatamente feminina, e sim não binário, porque nessa linha do tempo o imperador avançou seus conhecimentos mágicos e ascendeu para um estado além do gênero. Basicamente agora ele, como imperador da humanidade, está no estado divino, então coisas como ser homem ou mulher são fúteis e irrelevantes, meio que se você falar que ele tem aparência masculina, ele só vai te achar ridículo e um mero inseto voando perto. Taira no Kagekyo, uma figura do Japão de 1156, que foi um samurai do clã Taira, cujo maior feito foi justamente a tentativa fracassada de assassinato contra Minamoto no Yoritomo. Bom, como vocês podem muito bem reparar, ele meio que tem a mesma aparência de Uchiwa Akamaru. Isso porque ele pegou o corpo dela na hora de ser invocado. E o porquê disso, eu não sei dizer ao certo, mas eu suponho, tanto pela história dele quanto pela classe Avenger, que Taira pegou o corpo do irmão, ou irmã no caso, de Yoritomo, para tirar sarro da figura, e de certa forma se vingar por seu trabalho não cumprido. Como isso foi possível, eu sinceramente não sei dizer, eu vou apenas aceitar. Na minha opinião, é quase um reaproveitamento do design da personagem. Mas assim, os jogadores de Fate Go sempre quiseram uma versão 5 estrelas da Uchiwa Akamaru, então tá aí. Mysterious Hanmaru X. Mori Hanmaru foi um servo extremamente leal e habilidoso da tropa de Oda Nobunaga. Ele o defendeu até o fim e ainda por cima, quando tudo estava perdido, os dois cometeram seppuku juntos. Ok, e por que em Fate Mori é uma mulher?
Bom, assim como Miyamoto Musashi, essa é uma versão alternativa de outro universo que acaba por ser feminina. Simples assim. Eu poderia até ir mais a fundo e dizer que isso também pode ser porque haviam rumores na época que Hanmaru e Nobunaga tinham uma relação servo e mestre meio íntima, o que levava algumas pessoas a crerem que Mori era uma mulher, mas aí já é especulação demais. Então, apesar de eu achar uma saída meio fácil do porquê Hanmaru é uma mulher, tá tudo bem, nada de estranho até aqui. Shufu. Shufu foi um alquimista e feiticeiro da corte de Qin Shi Huang. Sua maior busca foi tentar encontrar o Elixir da Imortalidade. No entanto, em sua segunda expedição, ele nunca retornou. Teorias acreditam que ele acabou parando no Japão e, sem chance de voltar, ele acabou ficando por lá mesmo, onde contribuiu para o avanço científico da região, e por essa razão mesmo, em pontos do Japão é possível encontrar suas estátuas. Bom, em Fate, nem mesmo Shufu sabe por que os registros históricos apontavam ela como um homem, mas teorias apontam que foi simplesmente porque na época mulheres na dinastia chinesa não eram vistas como nada além de serventes, então ter uma mulher num cargo tão alto era uma ofensa, eu acho. Por isso que quem fez os registros fez questão de deixar Shufu como homem. Assim, eu acho meio forçação de barra dizerem que foi isso, porque apesar disso ser realmente verdade, as mulheres eram vistas como simplesmente concubinas naquela época, e eu não acho que seja uma justificativa pra mudar o gênero, até porque esse lero-lero que eu falei foi teoria, não tá nos diálogos do jogo, então eu vou dizer que foi apenas uma troca sem razão, só porque sim. Katsushika Hokusai. Um dos pintores mais famosos do período Edo do Japão, responsável pela pintura da Grande Onda de Kanagawa, uma das mais conhecidas pinturas japonesas, e em Fate começa pelo fato de que essa não é Hokusai, e sim sua filha Katsushika Oi, que ajudou bastante em seus trabalhos de pintura e alguns de escritura. A razão pela qual é a filha é porque Hokusai é esse polvinho que anda junto dela. Eu vou explicar, ó. A razão para isso é que a classe deles é Forigner, que geralmente tem alguma associação com uma entidade cósmica, no caso deles é o próprio Cthulhu do HP Lovecraft. Acontece que Hokusai falou demais e insultou a entidade, se achando o pica grossa da parada, e acabou sendo amaldiçoado por isso, se tornando esse polvinho. Então por causa disso, quem tem que ser invocado para ajudar é a filha dele. Eu diria que é até um motivo interessante para, entre aspas, trocar o gênero, mesmo que não seja bem esse o caso, pelo menos é criativo e até que bem engraçado. Vincent van Gogh, o pintor neerlandês pós-impressionista que dispensa apresentações, simplesmente criou pinturas que você pode não saber que é de Vincent van Gogh, mas reconhece que já viu em algum lugar. Bom, em Fate, assim como Hokusai, ele também tem relação com uma entidade cósmica. Mas dessa vez não só tem isso, como também esse corpo e personalidade nem mesmo de Van Gogh e sim de Clytia, uma ninfa da mitologia grega que era apaixonada por Hélio, o deus do sol. A relação entre essas personalidades e a entidade cósmica não existe, você pode esquecer isso. Mas qual a semelhança entre Van Gogh e Clytia? Bom, é dito na mitologia que Clytia tinha um comportamento similar ao de um girassol, que de dia ela levantava a cabeça e acompanhava o sol até ele se pôr para depois chorar de cabeça baixa por toda a noite. E aonde tudo isso leva? Simplesmente que Van Gogh já pintou girassóis. E é realmente isso, não tem segredo. E honestamente, me chateia muito que deram pra uma ninfa essa aparência e atitude meio infantil. Ela vira e mexe e fala sobre ser deflorada, que me deixa bastante incomodado. Mas pelo menos a razão da troca de gênero é minimamente criativa, mesmo que seja um vai e vem bem longo só pra isso. Jacques de Molay, um religioso militar francês considerado o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários antes da sua dissolução. E a razão mais do que estúpida para alterar o seu gênero é que a entidade Lovecraftiana Shub-Niggurath simplesmente queria seduzir pessoas melhor, então alterou a aparência de Jacques para uma feminina. Tipo, que caralhos isso tem a ver com algo? Eu até gosto do visual que deram pra ela, mas jura? Era melhor só ter falado que essa é uma versão alternativa da figura. Kukulkan. A versão maia do deus azteca Quetzalcoatl tem o mesmo princípio de ser uma serpente emplumada divina, deus do sol, do ar, da água e da terra. Agora, a explicação em Fate do porquê ele é ela é porque os aliens que têm influência na região da América Central, onde se passa o Lost Belt 7, basearam sua aparência na Quetzalcoatl, que já temos em Fate, por serem a mesma equivalente. Sim, aliens é o plot de Lost Belt 7, mas de qualquer forma, eu prefiro acreditar também que a razão para Kukulkan ser feminina é porque em algumas interpretações da cultura, algumas mais modernas inclusive, há contos dessa entidade sendo uma entidade maligna feminina. Então acho até mais preferível essa explicação do que simplesmente ela ser a Quetzalcoatl Maia. Wandina.
Tecnicamente, isso não é troca de gênero, já que o Andinas, até em suas lendas, eram gênero neutro, não tinham, igual aqui em Fate. Mas bom, o Andinas são espíritos das nuvens e das chuvas da cultura dos povos aborígenes do noroeste australiano. Pinturas deles são datadas de 4.000 anos atrás, e ainda em pinturas rupestres. Agora, em Fate, começa pelo fato de que esse design não é bom para a reputação do jogo. Não que eles liguem muito para isso, vamos combinar, mas tornar o primeiro e talvez o único servo australiano em waifu bait, não sei se é a melhor ideia. Ainda mais que as retratações de qualquer coisa desses povos requer permissão do próprio grupo indígena que permanece vivo até hoje, mantendo as culturas dos antigos e reformando suas pinturas. Enfim, o Andina tecnicamente não é troca de gênero, já que na info diz que seu gênero é desconhecido, ou neutro. Mas se eu fosse dar uma mínima explicação do porquê, é aliens, novamente, já que o Andina em Fate é da classe Forigner, e na história é dito que o Andina veio da galáxia Safira, onde se estabeleceu na Terra e produziu os mares. Então assim, definitivamente podiam ter feito um trabalho mais respeitoso, e nem a razão é tão interessante assim. Mas ok, vamos pro próximo. Hefestio Mnemosine. Ok, esse aqui vai longe, hein, vamos por partes. Hefestio é um dos generais mais confiáveis e amigo de longa data de Alexandre o Grande, algumas vezes acreditando também que eles eram amantes. E Mnemosine, a deusa grega dito como a deusa da memória, a que concedeu a capacidade de raciocínio lógico e memória para os humanos. O que esses dois têm em comum? Nada, mas olhando para a classe dela em jogo, Pretender, que para quem não lembra, Pretender são figuras que fizeram suas lendas e se tornaram conhecidos com base em mentiras e manipulações, distorcendo até mesmo a sua invocação. Esse daqui é uma forçada gigantesca, mas se liga, essa cidadã é a irmã de Hefestio que nunca existiu. É dito que a mãe de Alexandre precisava tanto de um parceiro a quem ele podia contar, como também alguém para evitar que o seu filho sofresse maldições. Essa moça então, sem nem mesmo ter um nome, aprendeu magia sua vida toda para ser uma espécie de metamorfa que assumiria o lugar de Alexandre o Grande em algumas ocasiões, resistindo a todo tipo de magia e maldição que tentassem jogar nele. Por causa disso, alguns relatos e contos ficaram misturados entre feitos que ela fez e o próprio Alexandre fez. Eu falei que era meio convoluto, então assim, eu nem sei como classificar essa daqui, porque essa figura sequer existiu. Tá mais pra e se o Alexandre o Grande fosse uma mulher? Tlaloc. Tlaloc é o deus da chuva e da fertilidade na mitologia asteca, um dos únicos capazes de bater de frente contra a Tezcatlipoca. Em Fate, no entanto, já começa pelo fato de que Tlaloc é da classe Pretender, pois ela tá escondendo o fato de ser Tenochtitlan, a cidade central do povo azteca antes de sua queda, e que hoje em dia é a cidade do México, basicamente incorporando todos os deuses do povo azteca em uma. O porquê dela ser feminina só não tem explicação mesmo, e que não faz sentido também, afinal é uma cidade, e até onde eu sei cidades não tem gênero. Ela é uma graça, eu adoro o design dela na segunda ascensão, mas o fato que nem justificativo para mudança de gênero tem é só decepcionante. Por fim, até a data desse vídeo, nós temos a Besta de Sodoma, um dos únicos servos classe besta que podemos invocar em Fate Go, também chamada de Besta do Apocalipse ou Draco em Fate Go. É dito nas passagens da Bíblia, no capítulo de Apocalipse, que existem 3 bestas do Apocalipse, uma do mar, outra da terra e o Anticristo, que vão espalhar sua influência pelo mundo e distorcer completamente a crença cristã, até que todos sejam convertidos. Em Fate, tem algumas razões para a Besta de Sodoma ser mulher, e também parecer com a Nero. Bom, alguns estudos sugerem que o tal Anticristo poderia representar Nero Claudius, já que além de ser pagão, ele organizou uma caça aos cristãos incessante, não perdoando ninguém em seu caminho. O fato dela ser avermelhada e ter chifres deve remeter à besta da terra, ainda mais porque é bem discutido entre os fãs que Draco é baseado na meretriz da Babilônia, uma moça trazendo vermelho que espalhará blasfêmia e heresia por onde passar, montada numa besta que parece um dragão com várias cabeças. Então assim, não é uma razão ruim, até porque é uma mistura de coisas, mas eu tô ligado que a principal razão para ser feminina é porque a aparência dela é da Nero, e Fate ama usar da aparência da Nero tanto quanto da Artória. E pronto, gente. Esses foram todas as trocas de gênero que tivemos na franquia Fate. Com certeza vão ter mais no futuro, e tem algumas que eu deixei de fora por serem mangás de comédia, onde os personagens só assumem as aparências das figuras históricas sem muito contexto, mas espero que vocês tenham gostado. Por mais idiota que algumas trocas de gênero sejam e as razões dentro do universo para tal, grande parte resultam em designs muito bacanas e interessantes, além do que, sejamos sinceros, é um jogo gacha. Se não apelarem, eles não têm vendas. Enfim,
eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo e fui!